Bom dia a todos e a todas. Agora eu vou dizer bom dia a todas, e aí logo em seguida eu boto as pessoas presentes, porque para não ficar discriminando nada, porque acho que nesse caso aqui nós somos todos iguais, né? São todos profissionais e empresários, detentores de funções públicas, para debater um tema que não precisa mais nem de diagnóstico e nem de prognóstico, e talvez nem de discutir planejamento estratégico, né? Porque desde que a gente retomou o planejamento aí no Ministério dos Transportes, nós destacamos a necessidade de incrementarmos o transporte hidroviário em função da própria evolução da economia brasileira. Hoje mesmo eu comentava ali na sala dos palestrantes que tem nações aqui na América do Sul que nasceram em função de um rio, é o caso do Rio Paraguai. Então, não ter navegação no Rio Paraguai hoje é algo assim inimaginável, porque, na verdade, aquela região se organizou em torno de uma via de transportes. E, no entanto, a gente vê que, ainda nesses casos, que são de tradição de navegação, o transportes não se realiza de uma maneira mais pujante e mais organizada. Não se assustem muito com esses números, não, porque até nisso a gente não tem muita convicção, não. Mas a verdade é que, em termos de lâminas d'água, eu diria assim, a gente tem uns 63 mil quilômetros aí dentro do país, e a gente andou fazendo uma pesquisa mais recente aí, desses 63 mil não são navegáveis, 43 são potencialmente, mas navegação comercial mesmo a gente tem, esses números não são muito seguros, uns dizem que é 13 mil, outros dizem que é 15, mas a realidade da estrutura de transporte fluvial no Brasil é mais ou menos essa, fluvial e lacustre. Transporte de carga hoje, comparado com as demais modalidades, é bastante incipiente, e aí, na verdade, nós estamos juntando tudo, né? Entra cabotagem, entra hidrovia, entra tudo. E a gente vê esses números aí, somando tudo, 45 milhões de toneladas ano. Tem país da Europa aí que transporta essa mesma quantidade de carga em pequenos canais. Então, este número é muito pequeno em relação à potencialidade que o Brasil tem, que a gente estima aí em torno de 180 milhões de toneladas ano. Esses 58% das rodovias é um número ultrapassado, porque, lamentavelmente, nesses últimos anos, como nós não conseguimos expandir na velocidade necessária nem o transporte ferroviário, nem o hidroviário, e o país cresce, enquanto vocês dormem, o país cresce, né? Ontem eu estava dizendo em São Paulo que esse país tem uma pujança tão grande, e isso é meio endógeno, que entre 5 e 10 anos você pode ter uma cidade nova construída lá no centro-norte do país com mais de 20 mil habitantes. E ninguém foi lá, o governo chegou lá depois. O país está crescendo e eu acho que isso é quase que uma fatalidade, se é que o termo é bom para isso. E o sistema de transportes vai cada vez mais, na medida em que não se coloque prioridade em outras modalidades, o caminhão aparece, porque o caminhão tem um grau de mobilidade muito forte, e ele vai na estrada de primeira abertura e vai ficando e vai crescendo até o ponto que ele pode começar a se assemelhar a uma ferrovia, porque aí ele começa a usar trem-minhão, bitrem, que são terminologias que explicam muito bem essa capacidade que o transporte rodoviário tem de ir atrás de novas fronteiras e de cargas onde a gente não tem competição. A gente tem alguns conflitos que a gente tem tratado de alguma maneira negociar, para não dizer romper, porque não há um rompimento entre o uso múltiplo das águas, nós temos que ter uma visão integradora nessa política.
As águas servem para muito mais coisas do que para gerar energia ou para navegar. Serve para irrigação, leva para abastecimento de cidades. Então, a Agência Nacional de Águas, desde que ela foi criada, ela, de alguma maneira, começou a disciplinar essa coisa. Então, todo empreendimento que se quer fazer no rio, a agência pergunta aos demais responsáveis por outros usos se alguma forma de aproveitamento vai ser feita lá. A gente tem sido consultado muito porque, de alguma maneira, esgotou-se o potencial de geração de energia elétrica nas bacias aqui do Sul e do Sudeste, e agora, como o Brasil quer e deseja ter uma matriz de geração de energia limpa, essa é uma coisa que nos orgulha muito, mas eu também quero ter uma matriz de consumo de transporte limpa. E com isso, o PNLT, o Plano Nacional de Logística e Transportes, ele se apoia muito na convicção de que a gente tem que investir em modalidades que sejam ambientalmente mais adequadas, principalmente em regiões onde o ecossistema é muito sensível, que é a questão da região amazônica e de outras áreas do norte do país. Não dá para conceber um sistema de transportes nessa região com uma estrutura fundamental terrestre. Nós não vamos pegar a Amazônia e cortá-la de ferrovias e de rodovias. Os caminhos naturais do desenvolvimento da Amazônia, com todas as restrições ambientais e antropológicas que temos ali naquela região, é a hidrovia. E é exatamente lá que hoje nós estamos explorando os potenciais para geração de energia. Então, o casamento de barragens com eclusas é uma absoluta necessidade, se é que o governo entende que a política de transportes tem que dar prioridade à navegação também. E os comentários que a gente ouve por aí, mas lá não tem carga. Recentemente eu ouvi, pois há 28 anos atrás vocês obrigaram lá Tucuruí a fazer uma escavação de uma câmara da eclusa, e passaram-se quase 3 décadas agora que vai ter navegação lá. Eu falei, ainda bem, né? Ainda bem que alguém naquela época tinha visão de deixar a parte principal pronta, que o equipamento foi instalado lá recentemente, vocês sabem, e nós vamos levar algum tempo para que aquilo vire uma hidrovia respeitável, né? Não é com pouca carga, é com muita carga. Então, uma parte das questões que nós temos que discutir hoje é a necessidade de você antecipar ou conjugar os empreendimentos. Ainda que você diga, não tem perspectiva de transporte de carga ainda nessa região. Sim, mas não é por esse fato que eu vou impedir, né, deixar a hidrovia fatalmente sem possibilidade de ser navegada no futuro, porque cada vez que eu faço uma barragem, não que não seja possível, eu posso depois construir um canal lateral, mas isso custa muito mais caro, né? Estende, inclusive, a extensão da navegação. O ideal é que nos lagos a gente já tenha uma possibilidade de transposição com pequenos canais de acesso aí para vencer o maciço das barragens. E a outra coisa também é que, nesses casos, já que há alguma economia na fase de obras, o Ministério dos Transportes se comprometeu, inclusive com a necessidade de ter um fundo garantidor para evitar falhas de recursos orçamentários, a arcar com esse custo adicional, né, que não prejudica lá o empreendimento hidrelétrico. Porque as concorrências de hidroeletricidade hoje são vencidas por quem ofereceu o menor preço de megawatt gerado. Então, ninguém quer arcar com uma obra adicional lá que não tem a ver com a geração da energia. Bom, isso aí descreve mais ou menos alguns dos obstáculos, né? A questão ambiental aqui passa a ter um papel fundamental.
E durante muitos anos a gente viveu aí, desde a extinção do GIPOT, e até um pouco antes, a partir de 85, nós praticamente não fizemos nenhum planejamento de longo prazo, fomos retomar isso recentemente, a partir de 2005. Nós melhoramos as nossas condições de investimento. O fato de termos perdido quase que 2 décadas e meia se deveu à necessidade que o país teve de recompor a sua economia. A gente tinha uma vulnerabilidade externa muito forte, tinha um endividamento externo forte, uma inflação alta, e isso não deixava nenhuma chance ou brecha para que o país pudesse substancialmente investir em infraestrutura. Na verdade, o que a gente está fazendo hoje é recuperar um atraso de 2 décadas e meia e tentar enxergar um pouco adiante. Mas se nós formos ver realmente as obras que foram implantadas nesse ciclo de PAC 1 e PAC 2, vamos verificar que muito pouca coisa nova, exceto a visão de expansão ferroviária, estamos fazendo. A expansão da malha rodoviária, alguns comentam que o Brasil é um país rodoviarista, eu não vejo assim, porque um país que, somando toda a rede pavimentada, municipal, estadual e federal, não chega nem a 300 mil quilômetros, fica muito infantil alguém dizer que esse país é rodoviarista, porque nem isso somos, né, na verdade. E as poucas que temos hoje estão precisando de expansão, de restauração, de recuperação, de duplicação. Bom, de alguma forma a gente recuperou essa capacidade de investimento. Esse aqui é um quadro mais ou menos simplificado, que dá uma exata noção do que evoluímos entre 2000 e 2011 em termos de recursos para investimento no Ministério. Ao mesmo tempo, de alguma forma, o setor privado, que não está computado nesses valores aí, também investiu na área portuária em função da lei dos portos, que possibilitou a entrada de investimento estrangeiro nos terminais, e algumas empresas nossas que, por si só, temos aqui um representante da Vale, que, por si só, já tinha uma autossustentação, porque gerava capital e, ao mesmo tempo, com seu capital, investia na expansão da sua infraestrutura. Falar do PNLT é um trabalho para mais ou menos 3 dias de seminário. Então, muito rapidamente, o PNLT ele partiu de uma proposta de, em vez da gente lançar um eixo, determinar a área de influência desse eixo e computar quanto é de carga que é gerado nessa área de influência para colocar no eixo, nós fizemos uma coisa diferente. Nós fomos estudar a economia do país, né? E aí usamos uma distribuição em micro-regiões homogêneas, para não ficar com uma matriz muito pesada para se rodar. Trabalhamos com 558 micro-regiões homogêneas, que, pelo próprio nome, o IBGE classifica como áreas que têm alguma similaridade em termos de endogenia, ou produzem ou consomem produtos de mesma natureza, e, em função dessa visão, nós concebemos um sistema de planejamento onde a gente começou estudando 80 produtos da economia e hoje já estamos estudando 110 deles, alguns deles grupados em cadeias produtivas, porque há determinados tipos de organizações que associam insumos e produtos de uma maneira absolutamente conexa. Então, isso aqui é um exemplo do que a gente faz com cada um desses produtos. Isso aí é o caso da soja. As produções estão mapeadas em termos de tonelada produzida por cada uma dessas micro-regiões. O consumo, que aqui a gente chama de demanda. Algumas transações internas, que é o processo de industrialização da soja, já que algum grão vira óleo, vira farelo. E aí o sistema de transporte se altera, não são necessariamente os mesmos veículos e as mesmas estruturas de planejamento. E
E para trazer essa nova visão de planejamento, que foi apoiada na questão da territorialidade, que estava sendo discutida pelo Ministério do Planejamento na época, a base do planejamento virou o território. Então, o que a gente faz com isso? O PNLT ele trabalha sistematicamente com 4 períodos de 4 anos, que são os mesmos períodos dos PPAs. Então, nós trabalhamos com 2008 a 11, 12 a 15, 16 a 19, 20 a 23. Esse ciclo já está vencido, porque 8 a 11 já passou, virou PAC 1, mais ou menos. Isso também a gente andou pesquisando. Há uma forte aderência entre o que o PNLT disse que tem que ser feito e o PPA, no caso do 12 a 15, eu aferi isso recentemente, nós estamos com aderência aí de 90% dos empreendimentos, o que eu acho que está muito bom, entre planejamento estratégico e lei. E isso depois se desdobra nos orçamentos anuais, que aí só Deus sabe o que acontece, porque a economia é dinâmica, e é dinâmica no mundo todo, e a gente, de vez em quando, recebe aí uns respingos de algum resfriado que deu em algum país aí, que pode dar uma gripe aqui no Brasil. Então, a gente tem que, anualmente, ver o quanto é que se pode gastar. Por isso é que, de repente, a gente começa o ano com algumas contingências. Olha, seu orçamento está aprovado, você tem 15 bilhões, mas eu vou te dar 10 por enquanto para ver o que vai acontecer. Lá pelo meio do ano a gente vê de novo. Então, esses projetos, na verdade, eles ficam ao sabor de condições de execução, mas eles têm um norte. O norte foi dado. Ninguém entenda que o PNLT tem um portfólio de investimentos com um grau de precisão, porque tem muito projeto aí que é uma ideia. Eu quero ir de tal a tal lugar e não fui ao campo, não fiz aerofotogrametria, não fiz estudo de viabilidade, não fiz projeto básico. Então, as minhas margens de erro, num caso desse, de levar uma ferrovia transcontinental lá do litoral norte do Rio até a fronteira com o Peru, eu tenho que estimar. Os engenheiros estimam isso, né? Porque eles têm um acervo grande de informações e eles sabem que, dependendo da topografia, dependendo do tipo de terreno, dependendo dos cursos d'água que a gente tem que atravessar nessa diretriz, dá para estimar quanto é que custa 1 quilômetro de ferrovia numa situação dessa. Por exemplo, a Norte-Sul é uma ferrovia muito mais barata porque ela tem um alinhamento que passa, na verdade, num divisor de águas. Já uma ferrovia no sentido oeste-leste vai atravessar ondulações, algumas muito fortes, vai ter muito volume de terraplanagem, vai atravessar alguns cursos d'água, e às vezes são pontes de mais de 1.000 metros, às vezes até de 2.000, então a gente estima mais ou menos quanto é que isso pode custar. Então, essas 10 ideias forças, que 5 estão aqui, dizendo, olha, o PNLT não trata de investimento federal, não. Ele trata de investimento nacional. Às vezes as pessoas não entendem por que os aeroportos estão dentro do PNLT, se quem cuida disso é outra Secretaria de Estado. Ou por que os portos marítimos continuam no nosso planejamento, quando, na verdade, quem cuida deles hoje é a Secretaria de Portos da Presidência da República. É porque, a nível de planejamento, nesta visão de território, você tem que planejar tudo. As cargas estão aí. Por onde que elas vão passar é um modelo de otimização de rota dentro de uma visão de menor custo logístico, que indica para onde que isso vai, né? A nível estratégico. E também os movimentos de deslocamento de populações, eles são uma visão universal. Como é que depois você divide quem vai por avião, quem vai por ônibus, quem vai por automóvel, ou eventualmente quem vai de trem, é a outra parte. A demanda é estudada universalmente. E ela também não diferencia muito se o investimento é federal, estadual ou municipal. Porque já que nós estamos trabalhando na visão de um corredor logístico integrado, qualquer elo fraco nessa corrente
complica a eficiência do corredor. E esse elo fraco pode ser, como é o caso, a travessia de São Paulo, hoje em direção ao maior porto da América Latina, que é Santos. Por isso é que o governo federal está colocando lá um bom dinheiro lá para terminar o Rodoanel e o Ferroanel de São Paulo. Alguém poderia dizer, não, mas São Paulo é muito rico, ele cuida dessas coisas ele mesmo. Não. A nível de planejamento, que a gente chama nacional federativo, nós temos que juntar as nossas possibilidades para dar eficiência à economia do país. Não interessa se, de repente, a travessia de uma cidade lá ferroviária é um problema da cidade ter invadido a linha do trem em épocas passadas, porque, na verdade, quando a gente olha, a ferrovia chegou antes dessas populações. Mas tem que ir lá resolver. Isso custa alguma coisa, tem que se negociar, tem que se deslocar famílias. Ontem o general Frach fez uma observação num seminário que estávamos lá em São Paulo, e ele disse, olha, eu não vim aqui falar de obra, eu vim falar de empreendimentos. Por quê? Se fazer a BR-163 me obriga a fazer 200 quilômetros de acesso à aldeia dos Caiapós, eu tenho que administrar isso. Então, as obras nossas de infraestrutura, na verdade, elas têm que ser entendidas como empreendimentos. E é um empreendimento que começa no bom planejamento e termina na boa operação. A nossa obrigação não é lá cortar a fita e dizer, inauguramos a BR. Não, tem que ficar lá cuidando dela. Tem que dar manutenção, tem que fazer conservação. Então, o foco que a gente coloca no nosso planejamento é uma visão de sustentabilidade. Entendam sustentabilidade como uma palavra muito abrangente, um conceito muito abrangente, que começa numa boa concepção, de um projeto que agrida menos a questão ambiental, embora não agredir seja impossível. Mas a legislação ambiental brasileira é muito boa, porque ela permite compensar e mitigar, e esta é a parte que a gente tem que trabalhar. Cicatriz e infraestrutura na natureza vai ficar de alguma forma. O que a gente tem que fazer é torná-las menores e tratadas. Essa é a questão. Por isso é que o empreendimento não é a obra. É essa visão holística que a gente tem que ter em matéria de pensar planejamento estratégico e enxergar todas as suas etapas até o final da vida útil dela. Porque a gente faz uma ponte e diz que ela vai durar 40 anos, ou 50. A gente faz um pavimento e diz que ele vai durar 10 anos. Então, não basta fazer a estrada, fazer a ponte. Eu tenho que projetar as necessidades que eu terei no futuro para que essa infraestrutura seja sustentável na sua integridade, na sua função de benefício à sociedade. Quando a gente foi juntando essas visões de planejamento, a gente chegou à conclusão, meu tempo está acabando, eu nem cheguei na parte hidroviária ainda, que o Brasil não tinha mais divisão territorial da forma como a gente aprendeu aí nos bancos escolares. Nem estado tem fronteira e muito menos região fisiográfica tem fronteira. O país funciona numa visão de vetores logísticos de tal forma que uma boa parte de Minas Gerais não vive sem os portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, porque a sobrevivência do Estado nas suas produções mais fortes dependem do escoamento que está no porto do vizinho. Então, eu sempre alertei que essa visão federativa, uma das coisas que ela tende a fazer é acabar com romper fronteiras. Nós não temos fronteira quase nem no mundo mais, quanto mais no nosso próprio território. Pode passar. Esse aí é um mapa que eu acho que vai durar aí mais ou menos mais uns 5
ou 10 anos, depois nós vamos ter que reestruturá-lo, porque a economia vai se modificando e essas questões aí de montagem em termos de produção, deslocamentos preponderantes, interesses comuns, patamares de evolução tecnológica e coisas desse tipo, que fizeram com que a gente agrupasse o país dessa forma, retalhando todas as fronteiras. Tem umas aqui numa parte mais clarinha que nem aparece, né? Então, esses são os vetores amazônicos, centro-norte, leste, centro-sudeste, cada um com uma característica específica, cada um necessitando de uma concepção diferente de transportes e cada um com uma questão ambiental também diferenciada. Bom, isso aí é mais ou menos, porque a gente teve que fazer um périplo nacional aí para disseminar essa cultura nova, e finalmente eu acho que acabamos consolidando esse processo de planejamento como um documento institucional de governo, tanto é que o primeiro PPA saiu com os investimentos 2008 a 11, dividido em vetores logísticos, muita gente não entendeu, mas o de 2015 está do mesmo jeito, está dividido em vetores logísticos. Eu sei que os governadores têm muito interesse de saber o que está no território dele, e aí eu tenho que fazer umas somazinhas aqui ou acolá e dizer para ele, olha, tem um pedacinho de uma ferrovia que está no seu território, custa tanto, essa outra parte não está. Agora está aqui, nós estamos nesse processo de revisão quase que anual desse processo, né, em função daquilo que eu disse, nem sempre o que você projeta é executado. Às vezes nem é por questão de não ter recursos orçamentários, mas é por questões que você vai encontrando ao longo do caminho na implantação da infraestrutura. É um sítio antropológico, é uma questão ambiental, é uma área por onde você, de repente, não pode mais passar, tem que projetar uma variante, não pode passar num cemitério indígena, por exemplo. Se você descobrir um fóssil qualquer aí num território, o pessoal da área de antropologia vai lá escavar, e aí pode descobrir um patrimônio antigo, e a gente vai ajustando isso. Às vezes as obras levam mais tempo e custam mais dinheiro do que a gente podia imaginar. Por que transporte ferroviário e hidroviário é importante? Né? Por essas razões aí. Né? Em termos de consumo de combustível, ele é 29 vezes mais eficiente do que a rodovia. A rodovia sai perdendo aí em todos os casos, na emissão de CO2, na emissão de óxido de nitrogênio, ou azoto, e no próprio consumo de combustível. Então, investir em transporte hidroviário, na verdade, é oferir todos esses benefícios aí nessas 4 propostas de impacto ambiental, consumo de energia e custo de transporte. Como vocês veem, na última versão do PNLT, isso aqui não era assim, isso foi nessa última revisão, né? Nós prognosticamos, numa determinada época, que a gente iria ter um transporte ferroviário maior do que o rodoviário. Isso não vai acontecer, porque os 58 que eu tinha em 2005 já viraram 63 agora, e enquanto essa expansão não acontece, a tendência é dos caminhões crescerem na sua participação. Mas a gente tem uma meta, e a meta vai sendo revisada, e hoje a meta é essa. Mas aí está indicado que há um maior equilíbrio na matriz, onde a gente está, assim, de uma maneira assim, arrogante, dizendo que nós vamos transportar por água 29% das grandes massas de transportes. Isso não serve para a região metropolitana, não serve para a cidade, não serve para o urbano, isso aí é meio rural. Bom, recentemente nós trabalhamos aqui com esses 3 elementos, né? O Plano Hidroviário Estratégico está sendo contratado agora. A gente falou nele em 2010, nesse mesmo ambiente aqui, para vocês verem que a gente está com 3 anos de atraso quase. Mas ele já está contratado. Listamos aqui 11 coisas que a gente anda discutindo, né? E trabalhamos também com esse documento que a ANTAC produziu aí, que é o PNH,
E fomos também computando alguns trabalhos que o próprio DENIT hoje, através do Adão, aí deve relatar aqui logo em seguida. A ideia é a gente ver o que tem que ser feito assim, com um grau de minúcia maior em cada uma dessas hidrovias que são potencialmente navegáveis ou que já tenham um sistema de navegação consolidado, inclusive para melhorar. Caso típico do Rio Tietê, que já é uma hidrovia que hoje transporta menos do que transportou no passado, mas tem uma expectativa de um grande crescimento de transporte de etanol da produção paulista de cana-de-açúcar e derivados. E eles estão fazendo um esforço lá de melhoria de capacidade, né? Alargando as transposições para poder operar com comboios maiores. Eu botei só a capa desse documento aí, porque ele foi publicado em 2010. Depois vocês podem entrar no site do Ministério e dar uma olhada lá, porque nesse documento a gente varreu as grandes bacias e identificou mais ou menos quantas eclusas nós teríamos que fazer. E o número não é assustador, porque no médio prazo a gente teria talvez que investir aí uns 8 bilhões de reais. Eu acho que 8 bilhões de reais para um país que tem 4 trilhões e 200 bilhões de PIB, que é o que o Brasil tem hoje, não é nenhuma extravagância. Tanto é que o PNLT hoje fala em querer investir 0,6% do PIB, quando os nossos companheiros, entre aspas, aí do BRIC, estão investindo 4%, 6% em infraestrutura de logística e a gente está aqui fazendo um esforço tremendo para chegar no 1%. Bom, isso aqui é a essência mais ou menos desse trabalho que está começando agora, né? Não vou nem ficar repetindo muito o que está escrito aí, não, porque, na verdade, o que você está querendo construir aqui é uma demanda de planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo, mais ou menos na linha do PNLT, com foco só nas hidrovias que estão classificadas aí para esse trabalho, que são as 7 principais. Bom, e finalmente eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa que recentemente a gente conseguiu fazer para justificar a expansão das ferrovias no Brasil. Nós temos que fazer um pacto nacional. Vamos nos desvestir dos nossos interesses individuais e particulares e vamos tentar enxergar o que é ser a responsabilidade que o Brasil tem de honrar a posição de ser, talvez a 5ª, alguém disse pode ser até a 4ª, economia do mundo. Eu garanto a vocês que não vai ser com a logística de hoje, porque a gente está perdendo muita competitividade dentro de casa, né? Felizmente, os nossos mercados não estão tão próximos assim. Então, até a gente chegar num porto, através de um sistema terrestre, todos de muito grande eficiência, nós temos que atravessar um bom estirão de mar aí para chegar nos nossos principais mercados. Então, essa é a mensagem final aí que eu deixo com vocês, que ou nós entramos na visão de um pacto nacional em favor do transporte hidroviário, ou então 2010 passa 2011, nós já estamos no limiar de meados de 2012, e as coisas não vão acontecendo, as hidrelétricas vão sendo instaladas na região amazônica, para alagar menos área hoje, por causa de questão ambiental. Essas hidrelétricas estão sendo feitas todas na tecnologia de fio d'água. Fio d'água não é muito bom para navegação, porque, na verdade, ele não gera nenhuma lâmina d'água que venha a favorecer a navegação posteriormente. Então é isso, e desculpem aí, porque essa palestra minha, ela, na verdade, ela é muito provocativa e tem que colocar na cabeça de vocês, que nós já estamos aqui na linha da saída, da função pública, vários de vocês estão entrando, vocês vão ter que se agarrar nessa visão que eu chamei aí de holística, sustentável, de como é que nós vamos construir um sistema de transportes eficiente para deixar o país na posição de se manter
né, no contexto das nações, como um país respeitado. Muito obrigado.